Que a paz do Senhor esteja sobre sua vida. Hoje seguimos com o nosso estudo do livro de Isaías, chegando ao capítulo 20. Esse capítulo apresenta uma profecia curta, mas muito impactante, na qual Deus usa o próprio profeta Isaías para transmitir uma mensagem visual e simbólica ao povo de Judá. Nesse trecho, Isaías recebe uma ordem incomum do Senhor: andar descalço e sem sua veste superior por 3 anos, como sinal e advertência sobre o destino de Egito e Etiópia. Esse ato profético tinha o propósito de mostrar ao povo de Judá o que aconteceria com essas nações, para que não confiassem nelas em busca de proteção contra a Assíria. Esse capítulo nos ensina uma lição essencial. Quando o povo de Deus coloca sua confiança em alianças políticas e estratégias humanas, em vez de confiar no Senhor, acaba enfrentando consequências desastrosas. Deus deseja que seu povo confie nele acima de qualquer poder humano, pois somente ele pode trazer verdadeira segurança e livramento. Agora, convido você a acompanhar a leitura do capítulo 20 de Isaías. No ano em que Tartã, enviado por Sargom, rei da Assíria, veio a Asdod e guerreou contra ela e a tomou. Nesse mesmo tempo falou o Senhor por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo: vai, solta o cilício de teus lombos e descalça os sapatos dos teus pés. E ele assim o fez, indo nu e descalço. Então disse o Senhor: assim como o meu servo Isaías andou 3 anos nu e descalço, por sinal e prodígio sobre o Egito e sobre a Etiópia, assim o rei da Assíria levará em cativeiro os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, nus e descalços, e com as nádegas descobertas para vergonha do Egito, e assombrar Sião e envergonhar Sião, por causa dos etíopes, sua esperança, como também dos egípcios, sua glória. Então os moradores desta ilha dirão naquele dia: vede que tal é a nossa esperança, a qual fugimos por socorro, para nos livrarmos da face do rei da Assíria. Como, pois, escaparemos nós? Isaías 20 apresenta uma profecia curta, mas extremamente impactante. O Senhor ordena que Isaías ande descalço e sem sua veste superior por 3 anos, como um sinal visível do juízo que viria sobre o Egito e a Etiópia. Esse ato profético servia para advertir Judá a não confiar nessas nações em busca de proteção contra a Assíria, pois elas próprias seriam levadas em cativeiro. Esse capítulo nos ensina sobre a soberania de Deus sobre as nações e a importância de confiar nele, e não em alianças humanas. O capítulo começa situando historicamente a profecia. No ano em que Tartã, enviado por Sargão, rei da Assíria, veio a Asdod e a combateu e a tomou. Tartã era o comandante do exército assírio, enviado por Sargão II, um dos reis mais poderosos da Assíria. Ele conquistou Asdod, uma cidade filisteia estrategicamente importante, situada entre o Egito e Judá. Essa conquista representava um avanço significativo da Assíria na região, ameaçando tanto os filisteus quanto aqueles que confiavam no Egito para proteção. Nesse contexto de instabilidade política, Judá considerava a possibilidade de se aliar ao Egito e à Etiópia para resistir ao domínio assírio. Porém, Deus queria mostrar que essas nações não poderiam oferecer verdadeira segurança, pois elas mesmas seriam derrotadas e levadas em cativeiro. Para comunicar essa mensagem de forma clara, o Senhor ordena que Isaías faça algo extraordinário. O versículo seguinte descreve a ordem divina. Nesse mesmo tempo, falou o Senhor pelo ministério de Isaías, filho de Amós, dizendo: vai, solta o cilício de teus lombos e descalça os sapatos de teus pés. E assim o fez, indo nu e descalço. O cilício era uma roupa de pano grosseiro, muitas vezes usada em momentos de luto ou arrependimento. Deus manda Isaías retirar essa vestimenta e andar descalço como um sinal profético.
O termo nu aqui provavelmente significa que Isaías ficou apenas com roupas simples, como uma túnica curta, sem seu manto exterior, representando a humilhação e a vulnerabilidade que o Egito e a Etiópia enfrentariam. Esse ato profético era uma forma vívida de Deus comunicar sua mensagem. Isaías se tornou um sinal vivo para Judá, alertando que confiar no Egito seria um erro, pois essa nação também cairia diante dos assírios. Muitas vezes, Deus usa sinais visíveis para chamar a atenção de seu povo e mostrar a gravidade de suas advertências. O Senhor então explica o significado desse ato. Então, disse o Senhor: assim como o meu servo Isaías andou nu e descalço 3 anos, por sinal e prodígio sobre o Egito e sobre a Etiópia, assim o rei da Assíria levará os presos do Egito e os exilados da Etiópia, moços e velhos, nus e descalços, e com as nádegas descobertas, para a vergonha do Egito. Deus revela que o que Isaías fez simbolizava o que aconteceria com os egípcios e etíopes. Eles seriam capturados, levados ao exílio, humilhados e envergonhados. A Assíria, sob o comando de Sargão-Sibur e mais tarde de Senaqueribe, era conhecida por sua brutalidade com os povos conquistados. Os prisioneiros de guerra eram frequentemente despidos e levados acorrentados, um símbolo de total derrota e humilhação. O Egito e a Etiópia, que eram vistos como nações poderosas e influentes, enfrentariam essa humilhação diante dos assírios. O impacto desse evento seria sentido por todas as nações que confiaram no Egito. Então se assombrarão e envergonharão da Etiópia sua esperança e do Egito sua glória. Muitos povos, incluindo Judá, olhavam para o Egito como um protetor contra o avanço da Assíria. Eles consideravam o Egito como uma potência confiável, uma glória entre as nações. No entanto, essa confiança seria frustrada, pois o Egito não poderia salvar nem a si mesmo. O capítulo termina com uma pergunta alarmante. E os moradores desta ilha dirão naquele dia: vede, tal é a nossa esperança, a quem fugimos por socorro, para sermos livres do rei da Assíria. Como, pois, escaparemos nós? Quando os exércitos da Assíria destruíssem o Egito e a Etiópia, aqueles que haviam colocado sua confiança nessas nações ficariam sem esperança. Se até mesmo uma potência como o Egito caísse diante dos assírios, como Judá poderia escapar? Essa primeira parte de Isaías 20 nos ensina lições profundas sobre a confiança em Deus. Nenhuma aliança humana pode substituir a proteção do Senhor. Judá queria buscar refúgio no Egito, mas Deus mostrou que essa nação seria derrotada e humilhada. Quando colocamos nossa confiança em coisas passageiras, como riquezas, poder ou conexões humanas, estamos nos apoiando em algo instável. Deus usa sinais visíveis para nos advertir e nos chamar ao arrependimento. Assim como Isaías foi um sinal vivo para Judá, Deus continua falando conosco através de sua palavra e das circunstâncias ao nosso redor. Precisamos estar atentos para ouvir sua voz. A verdadeira segurança só pode ser encontrada em Deus. O Egito parecia uma fortaleza impenetrável, mas sua queda mostrou que nenhum poder humano é suficiente para garantir livramento. A única esperança real está no Senhor, que governa sobre todas as nações e circunstâncias. A profecia de Isaías 20 continua trazendo um alerta claro para Judá. Confiar no Egito e na Etiópia era um erro fatal. Deus havia demonstrado, por meio do ato profético de Isaías, andando descalço e sem sua veste superior, que essas nações, vistas como potências, seriam levadas ao cativeiro e humilhadas pelos assírios. Mas o impacto dessa mensagem ia além do Egito e da Etiópia, alcançando diretamente Judá e outras nações que tinham colocado sua esperança nessas alianças humanas. O versículo seguinte revela a reação das nações ao verem a derrota do Egito.
Então se assombrarão e envergonharão da Etiópia, sua esperança, e do Egito, sua glória. Isso significa que aqueles que confiavam no poder do Egito para protegê-los ficariam horrorizados ao ver sua ruína. O Egito era considerado um dos impérios mais influentes e seguros da época. Muitas nações menores viam o Egito como uma fortaleza, um local para onde poderiam correr em busca de abrigo em tempos de crise. No entanto, essa crença seria destruída quando o Egito fosse derrotado e levado ao cativeiro. Esse versículo nos ensina uma lição profunda. A confiança em qualquer coisa fora de Deus sempre leva à decepção. Assim como Judá acreditava que o Egito poderia protegê-la da Assíria, muitas vezes depositamos nossa segurança em riquezas, relacionamentos, status ou habilidades pessoais. No entanto, todas essas coisas são frágeis e passageiras. O Egito, que parecia tão forte, cairia diante da Assíria, e aqueles que haviam confiado nele seriam envergonhados. O último versículo do capítulo apresenta uma cena de desespero e questionamento. E os moradores desta ilha dirão naquele dia: vede, tal é a nossa esperança, a quem fugimos por socorro, para sermos livres do rei da Assíria. Como, pois, escaparemos nós? Aqui, a palavra ilha pode se referir a cidades fortificadas e regiões que tinham colocado sua esperança no Egito. Quando vissem a queda dessa potência, perceberiam que estavam sem saída. Se o Egito não conseguiu escapar da Assíria, como qualquer outra nação poderia? Essa pergunta é crucial e ressoa até os dias de hoje. Quando colocamos nossa esperança em coisas instáveis e elas falham, nos vemos sem direção e sem segurança. O erro de Judá foi confiar no Egito em vez de confiar no Senhor. Deus já havia mostrado ao seu povo que ele era o único capaz de salvá-los. Mas ainda assim, procuraram alianças políticas para tentar escapar do juízo. Esse capítulo nos ensina verdades espirituais profundas. A confiança em poderes humanos é sempre limitada. O Egito parecia inabalável, mas caiu. Da mesma forma, qualquer coisa que tomamos como refúgio fora de Deus está sujeita à destruição. O juízo de Deus não pode ser evitado por estratégias humanas. Judá tentou encontrar uma saída por meio de alianças políticas, mas Deus mostrou que nenhum plano humano poderia protegê-los se eles não confiassem nele. Deus dá sinais claros antes do juízo. O ato profético de Isaías foi um aviso visível para Judá. Isso nos ensina que Deus sempre nos dá oportunidades para reconhecer nossos erros e voltar para Ele antes que seja tarde demais. A verdadeira segurança só pode ser encontrada em Deus. Quando os moradores da terra perceberam que sua confiança no Egito era inútil, perguntaram: como escaparemos nós? A resposta estava em Deus. Somente Ele poderia livrar seu povo da Assíria e de qualquer outra ameaça. Agora convido você a fazer uma breve oração comigo, entregando nossa vida ao Senhor e pedindo que Ele nos ensine a confiar nele acima de todas as coisas. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, agradecemos pela Tua palavra, que nos ensina a colocar nossa confiança somente no Senhor. Reconhecemos que só no Senhor encontramos segurança verdadeira, pois todo o poder humano é passageiro e limitado. Nos ajude a rejeitar a divisão e buscar a união, vivendo em fidelidade e dependência do Senhor. Nos ensina a confiar que o Senhor governa sobre todas as nações e que somente no Senhor encontramos refúgio seguro. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, oramos e agradecemos. Amém. Agradecemos pela sua presença aqui neste canal de estudo, onde vimos o capítulo 20 de Isaías. Prepare-se para nosso próximo estudo, que será o capítulo 21. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe-a com aqueles que precisam ouvir sobre o amor, a justiça e a soberania de Deus. Cada compartilhamento é uma semente lançada em solo fértil, e o Senhor
Em sua infinita graça, abençoa aqueles que dedicam suas vidas a espalhar a verdade de sua palavra. Ao compartilhar este estudo, você se torna um instrumento nas mãos de Deus, levando esperança, consolo e renovação espiritual a corações necessitados. Junte-se a nós nesta missão de alcançar mais vidas com a mensagem do Evangelho. Compartilhe este estudo com amigos, familiares e em suas redes sociais, permitindo que mais pessoas conheçam a fidelidade do Senhor e encontrem segurança em sua presença. Cada ato de partilha é um gesto de amor e obediência ao chamado de Deus, fortalecendo nossa comunidade na fé e contribuindo para a expansão do seu reino. Se você tem um pedido de oração ou deseja compartilhar como esta mensagem impactou sua vida, deixe seu comentário. Estamos aqui para interceder por você, caminhar juntos nesta jornada espiritual e fortalecer nossa fé uns aos outros. Que o Senhor abençoe sua vida abundantemente, renove suas forças e o guie em cada passo do caminho. Amém.